Escuta aqui. Pastorada que acha que é papa da igreja. Pastorada no Brasil que acha que é o papa da igreja. Que acha que a última palavra é dele, a última palavra é de Deus, não é a tua. Gente que fala, eu tenho 50 anos de ministério, tá falando assim, chegou agora, tá falando assim, como se tempo de crente mandasse alguma coisa. Deus não quer saber se você tem 50 anos de ministério, 50 anos na frente da tua igreja, da igreja que você está. Se você tem 50, 100 anos, Deus não quer saber. Tempo de igreja não é garantia. O seu tempo só serve no INSS para você aposentar. Tempo não vale na igreja. O que Deus quer saber é se você está andando certo. Eli tinha muito tempo, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Sabe o que Deus quer que você entenda? Que não adianta ter 100 anos da igreja, ser um patrimônio na igreja e não ter coroa na glória. Não adianta ser patrimônio tombado na terra e não conhecer os céus pelo lado de dentro. Eu quero que você entenda: o compromisso de Deus não é com convenção. O compromisso de Deus é com quem é convertido, com quem é crente, com quem é salvo. Então não te preocupe. Eu não sou convencionário. Eu não sou de tal convenção. Eu não tomei o café com o pastor. Eu não vou generalizar. E não coloque palavras na minha boca que eu não falei. Porque essa internet é uma bomba. Você falou algo aqui, eles deturpam o que você falou. Eu não vou generalizar. Mas tem alguns cafés aí que só serve para fazer fofoca, fazer futrico. A pastorada se reúne para exibir carro comprado com dízimo da igreja. A pastorada se reúne para exibir telefone, para exibir cachê alto, para mostrar qual igreja que é maior. Se reúne para comer fruta, para bater um papo, exibindo seus carros, e não visita quem está caído, não visita quem está na valeta, não entra nos becos, não vai nos barracos, não sobe na viela, não vai no morro. Sabe por quê, irmão? Porque na verdade é gente que quer comer gordura e usar lã da ovelha, não tem compromisso com a ovelha ferida, caída, machucada. Mas eu profetizo que Deus vai levantar gente crente. O que adianta? O que adianta? Já estou terminando minha oportunidade, eu prometo. O que adianta ter 6 mil membros e não visitar um? O que adianta o senhor reunir no café com pastores e falar que tem 500 membros, mas não visita um? Fica jogando videogame com teu filho em casa. Fica andando no shopping pagando de gatinho. Não tem tempo para aconselhar ninguém. O que adianta? É vaidade. Agora escute o que eu vou dizer. A sua vida de Marajá, às custas da igreja, está acabando. Eu sei que esse negócio vai espalhar, porque a gente fala e espalha, e é para espalhar mesmo. A sua mordomia às custas da noiva está acabando. A noiva não é prostituta, ela é comprada pelo sangue do Cordeiro. Sai, Satanás! Ninguém fala mais nada. A moça perde a virgindade e continua na igreja quietinha. Transa com a namorada quietinha na igreja. Ninguém fala nada, não tem coragem de falar. Sabe por quê? Para não perder o dízimo. A noiva dorme com o noivo. Ninguém fala nada, ó. Sabe por quê? Para não perder o dízimo. A patricinha anda pelada, cascavelando igual uma jiboia dentro da igreja. Ninguém fala nada para não perder o dízimo.
Fulano de tal fez curso superior, o salário é um pouquinho melhor. Vamos consagrar obreiro para não perder o dízimo. Consagra ele. Consagra ele porque ele tem um salário bom, porque ele é deputado, é vereador, porque ele é presidente da ONG, porque ele não sei o que, tem influência, tem que colocar na cadeira, tem que consagrar. Só que eu quero que você entenda, Deus não quer saber quanto tem no teu bolso, quantos diplomas tem na tua parede. Deus não quer saber a cor do teu carro, onde você mora, o teu grau de escolaridade. Deus quer saber se você tem vergonha na cara, se você tem pudor, tem temor, tem presença. E se tiver presença, ele vai te usar. Eu te convido para colocar-se em pé. A igreja brasileira não tem papa, ela não precisa disso. A igreja brasileira funciona, a regra dela, a base é a Bíblia. A Bíblia, ela é a verdade. Quem representa a igreja brasileira é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o representante maior, ele é o pai da igreja, ele é o cabeça da igreja. Nós vamos mostrar para esse povo aí que Jesus é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja, aleluia. Doa quem doer, Jesus é o dono da igreja. Convidem ou não para poder pregar, Jesus é o dono da igreja. Gostem da mensagem ou não, critiquem ou não, Jesus é o dono da igreja. Porque a gente não prega para ter fã-clube, a gente prega porque acredita no arrebatamento. Eu não prego, tanto que eu não vendo nada. Eu não tenho nada para vender. Se perguntar se tem CD, eu falo não. Tem DVD, tem gravata, tem paletó, tem sapato, não. Eu digo, eu não sou camelô, eu sou um profeta. Se eu fosse camelô, eu tinha uma banca lá no Oiapoque. Nada contra, eu não vim vender nada, eu vim pregar a palavra. Eu não carrego nada comigo. Nada. Eu vim pregar a palavra. Ela é o suficiente. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça, por favor. Não tem mais aquele que mata o corpo e depois nada mais pode fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. O interessante é que eu tinha parafraseado esse texto com o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 29, 30 e 31. Quando diz assim: outra vez o Senhor julgará o seu povo. Porque o Senhor não terá por inocente aquele que pisar o sangue do cordeiro. Porque ai daquele que conhecendo a verdade extravia-se dela. E ai daquele que profana o espírito da verdade e que pisa com os pés o sangue do cordeiro. E diz o texto: porque horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Porque outra vez o Senhor julgará o seu povo. Em Hebreus diz que se nós vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício pelo nosso pecado, mas uma expectativa de ira da parte de Deus para consumir os adversários. Ô irmão, com seus olhos fechados, você já parou para poder pensar nisso? Olha que coisa, olha a seriedade que é ser cristão. Está escrito em Hebreus que se nós vivermos deliberadamente em pecado, depois de conhecermos a verdade, já não resta sacrifício pelo nosso pecado, mas uma expectativa da parte de Deus de ira para consumir os adversários. Porque Deus não terá por inocente aquele que profanar o espírito da verdade. Com seus olhos fechados, sabe o que é profanar o espírito da verdade? Gente que faz piada com língua estranha, gente que faz piada com profecia, gente que brinca com revelação, gente que brinca com o mover de Deus. Jesus certa vez falou assim: se pecares contra o Pai, tem perdão. Se pecares contra o Filho, tem perdão. Mas se pecares contra o Espírito Santo, não terás perdão. Agora, quando é que Jesus falou isso? E qual é o contexto direto desse texto? Jesus tinha expulsado o demônio de um rapaz de Gadara, e os espíritos entrou nos porcos, e os porcos desceram um despenhadeiro. E alguém falou que ele expulsava demônio porque ele era líder de Beelzebu. Jesus falou: se pecares contra o Pai, tem perdão. Se pecares contra o Filho, tem perdão.
perdão. Mas se pecares contra o Espírito Santo, não terás perdão. E em Hebreus fala que Deus não terá por inocente aquele que profanar o Espírito da verdade. Ei, querida, com teu olho fechado, pare de compartilhar língua estranha, pare de compartilhar vídeos imitando o movimento pentecostal, pare de compartilhar chocarrice com as coisas de Deus. Não seja, meu amado, cúmplice com os filhos da rebelião. Não brinque com as coisas santas, não faça do santo profano, não tenta fazer das coisas espirituais naturais demais. Tenha temor ao tomar o nome de Deus, tenha temor ao abrir a palavra de Deus, tenha temor para profetizar no nome de Deus. Escute o que eu vou dizer que essa noite Ananias, o profeta, morreu porque ele profetizou rebelião. Ele era profeta, mas profetizou fora da direção. E Deus falou com Jeremias: diga para Ananias que ele vai morrer, porque ele profetizou rebelião. Porque todo profeta que profetiza paz, só se cumprir a palavra dele, e que de fato ele é profeta enviado por mim. E Ananias morreu no mesmo ano, sabe por quê? Porque Deus não tinha paz para aquele povo. Deus tinha Babilônia, Deus tinha cativeiro, Deus tinha jugo de ferro. Sabe o que eu quero que você entenda? Deus não tem aplauso para o Brasil, Deus não tem paz para a igreja brasileira. Sabe o que eu quero que você entenda? Deus não está preocupado em profetizar casa, carro, moto, avião para a igreja brasileira. Uma igreja que os crentes vestem de qualquer maneira, uma igreja que marido troca de mulher e mulher troca de marido, uma igreja que a moça perde a virgindade, uma igreja que pregador cheira cocaína, uma igreja que pastor é trambiqueiro, malandro sem vergonha, uma igreja que gente anda comprando e não pagando, uma igreja que a sensualidade entrou dentro dela, uma igreja que crente toma uísque, crente acredita em coelhinho da Páscoa, em Papai Noel, uma igreja que acredita, meu amado, em Mega Sena. Deus não tem palavra de vitória para essa geração. A palavra que Deus tem para essa geração é a palavra que foi lida em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se converter dos maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus. Quando é que Deus vai te ouvir, madame? Deus vai te ouvir quando você arrepender daquela foto que você postou. Deus vai te ouvir quando você arrepender de ter deitado com teu namorado. Quando é que Deus vai te ouvir? Quando você se arrepender de ter traído a tua mulher. Quando é que Deus vai te ouvir? Quando você se arrepender da fofoca, da maledicência, da mentira, da sensualidade. E talvez tu diga: se eu soubesse que seria assim, eu não ficaria até agora. Só que você ficou porque eu orei para Deus prender o teu pé e no chama, para Deus não me deixar sair. Eu falei: Deus, prende o calcanhar dela, prende o calcanhar dele, porque quando a luz chega, as trevas são dissipadas, e essa noite a tua candeia vai acender, a tua lâmpada vai aquecer. Deus vai te levantar do marasmo e vai te colocar de pé. Palavra de Deus para a igreja brasileira: converta. Palavra de Deus para a igreja brasileira: converta. Feche os seus olhos. Rebaraçai. São as minhas últimas mensagens do ano. Eu não sei se o ano que vem estaria uma agenda extensa como a desse ano. E também não sei o que vai acontecer amanhã, porque o dia de amanhã não me pertence. Mas nessas últimas mensagens eu quero dizer o que Deus está me mandando dizer. A palavra dele para a igreja brasileira é: converta. É converta. Eu tenho tido sonhos. Eu dobro o joelho para orar na madrugada e tenho visões da parte de Deus. Eu não digo isso para me engrandecer. Eu sinto o peso da responsabilidade. Eu estou ali em pé esperando. Meu coração acelera. As minhas pernas doem. O meu corpo dói. Eu sinto o peso
peso de pregar o evangelho. Eu sinto o peso de propagar a palavra. Eu estou envelhecendo a cada dia que passa. Os anos para mim parece que passa mais rápido. O peso do evangelho caiu sobre os meus ombros pela misericórdia de Deus. E eu não digo isso dizendo que eu sou o único pregador e sou a última voz, porque ainda tem homens de Deus na terra. Mas a palavra de Deus para a igreja brasileira é: converta, arrependa, converta. A palavra de Deus para os pastores brasileiros é essa: ora mais, consagra mais, busca mais, se envolva menos com as coisas da terra, seja mais crente. A palavra de Deus para os pastores do Brasil é essa: arrependa, coloca a casa de vocês em ordem, organiza os filhos de vocês, a esposa de vocês, endireita a vereda, cuida da minha igreja, arrependa do pecado que vocês cometem com a língua, arrependa das mentiras, arrependa das mensagens enganosas. A palavra de Deus para os pregadores do Brasil é essa: parem de falar mentira, testemunhos mentirosos, mensagens mentirosas, mensagem copiada. Larga a vaidade, larga a sensualidade, larga a dubiedade de caráter, larga a piada. A palavra de Deus para os itinerantes do Brasil é essa: a palavra de Deus para os itinerantes do Brasil é essa: para de arrumar mulher nos estados, para de gambiarra, tomar uísque no hotel, para de sair na gandaia, convertam, arrependa, peça perdão pelo pecado, endireita a vereda. A palavra de Deus para a nação brasileira é essa: larga a idolatria, larga a mentira, o sincretismo religioso, arrependa. A palavra de Deus para o Som Cosme essa noite é essa: ore um pouco mais, jejue um pouco mais, consagra um pouco mais, estenda as mãos sobre os becos, sobre os valados, sobre as ruas, anuncie a palavra, grite com autoridade, brade nesta região. É tempo de avivamento, é tempo de renovo, é